misturar o preto mais preto com o branco mais branco. Esse é o material mais branco da Terra, chamado Spectralon. Ele reflete 99% da luz e parece uma lâmpada de tão claro. E esse aqui é o Vanta Black, a tinta mais preta do mundo. Ela absorve tanto a luz que qualquer coisa pintada com ela fica parecendo um objeto 2D. Parece não ter nenhuma sombra. Então, o que acontece se você misturar as duas? A minha aposta é que viraria o cinza mais cinza. Mas não, o preto é tão escuro que mesmo misturado com o branco mais branco, continua preto. Como se nada tivesse acontecido. O que acontece se você misturar o preto mais preto com o branco mais branco? Esse é o material mais branco da Terra, chamado Spectralon. Ele reflete 99% da luz e parece uma lâmpada de tão claro. E esse aqui é o Vanta Black, a tinta mais preta do mundo. Ela absorve tanto a luz que qualquer coisa pintada com ela fica parecendo um objeto 2D. Parece não ter nenhuma sombra. Então, o que acontece se você misturar as duas? A minha aposta é que viraria o cinza mais cinza. Mas não, o preto é tão escuro que mesmo misturado com o branco mais branco, continua preto. Como se nada tivesse acontecido. As piores falhas de design. Essa pintura faz parecer que passaram merda na parede do banheiro. Um livro que era pra ensinar crianças a contar. O número 5. Por que tem 6 bananas? O labirinto mais difícil do mundo, que só os mais inteligentes conseguem resolver. Essa caixa de suco. E bom gosto fazer o chão de um hospital que parece um rastro de sangue. Que lindo! Reproduza esse áudio numa apostila impressa. Uma placa de braille também impressa. Esse banheiro super privativo. As piores falhas de design. Essa pintura faz parecer que passaram merda na parede do banheiro. Um livro que era pra ensinar crianças a contar. O número 5. Por que tem 6 bananas? O labirinto mais difícil do mundo, que só os mais inteligentes conseguem resolver. Essa caixa de suco. E bom gosto fazer o chão de um hospital que parece um rastro de sangue. Que lindo! Reproduza esse áudio numa apostila impressa. Uma placa de braille também impressa. Esse banheiro super privativo. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Por que um corte de papel dói tanto? Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque, e por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora, e faz parecer que o seu dedo vai cair. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas, e quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas, e essa fobia se chama microfobia, e pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Tempinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres, uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Fobias mais estranhas. Venustrafobia é o medo extremo de pessoas bonitas, e quem tem ela pode ter um desejo extremo de se afastar de qualquer pessoa que considere bonita. Algumas pessoas têm um medo extremo de coisas pequenas, e essa fobia se chama microfobia, e pode acontecer depois de uma experiência ruim com alguma coisa pequena. Enquanto a linonofobia é o medo de cordas ou fios. Tempinofobia é o medo extremo de conversar durante o jantar. Queria saber o que causa isso. Enquanto a ginofobia é o medo extremo de mulheres, uma coisa que eu acho que muitos homens têm. Segredos que os cinemas não querem que você saiba. A maioria dos cinemas tem câmera com visão noturna. Desde sempre, casais ficam empolgados com o filme. E por isso, antigamente surgiu o Lanterninha, que dentre outras coisas, ficava vigiando os casais mais safados. Mas hoje, com a tecnologia, substituíram isso por câmera, que grava. E elas, inclusive, já expulsaram vários casais do cinema. Fica a dica. Cinemas também são lugares extremamente sujos. Como não tem um intervalo muito grande entre uma sessão e outra, é bem comum só varrerem o chão rapidinho pra tirar a pipoca e só fazer uma limpeza forte uma vez por dia, depois que o cinema fecha. Por isso, tome cuidado com o que você faz ali. E existe um truque pra descobrir a melhor poltrona do cinema, porque a experiência do filme, principalmente do som, é pensada pra pessoa que tá sentada no meio do cinema. E por isso, pra ver o filme do melhor jeito possível, os melhores lugares são esses aqui. De nada!
corpo. Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorita o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população é. 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorita o preto. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa. E parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. E eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. E se você nunca mais dormisse? Nas primeiras 24 horas, você se sentiria com mais energia e mais feliz, porque teria um excesso de dopamina no seu cérebro. Mas já no segundo dia, você ficaria irritado, lento pra reagir às coisas e teria problema de memória, se sentindo bêbado. Depois de 39 horas, mesmo com você acordado, seu corpo tiraria mini sonecas durante o dia pra conseguir funcionar, meio que dormindo por alguns segundos. Com 2 dias completos, você perderia o controle sobre o seu corpo e começaria a esbarrar nas coisas e até cair sem querer. E começaria a escutar coisas que não estão ali também. Depois de 3 dias, você teria alucinações visuais, vendo objetos se mexerem quando estão parados. Depois de 90 horas, a temperatura do seu corpo cairia muito e você provavelmente ficaria doente. 4 dias sem dormir, o seu coração começaria a falhar e você desenvolveria psicose, perdendo completamente a noção da realidade. Depois de 9 dias, você entraria num estado de zumbi, em que o seu corpo não estaria mais funcionando direito. E depois de 12 dias, você teria um ataque cardíaco e iria de arrasta pra cima. Boa noite, durmam bem! Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Pérolas do Google Maps. Uma pessoa viu o carro do Google passando e resolveu mostrar o dedo do meio. E no fim, ela realmente apareceu na internet com o dedo apontado. Já essa pessoa, quando viu o carro passando, resolveu fingir que tinha desfalecido. E o resultado foi esse. Já esse aqui capturou o exato momento em que esse cara cai de skate. E dá pra ver a história completa. Já esse capturou o que parecia ser só uma pessoa andando de bicicleta, até você avançar e ver ele dando de cara com outro ciclista. Esse cara vomitando. Por fim, esse motorista do Google Maps foi pego comprando McDonald's no drive-thru. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Por que os elevadores da França são tão pequenos? Eles são tão apertados que só cabe uma pessoa por vez e mal dá pra levar as
compras de mercado. E quando eles não são pequenos, são extremamente finos. Isso acontece porque a maioria dos prédios lá foram criados antes dos elevadores serem inventados. Então, quando criaram a tecnologia, precisaram enfiar eles em qualquer cantinho que tivesse sobrando. Pérolas da escola brasileira. Uma emergência aconteceu na escola. Professora, ele é um acidente, eu fiz de ponto. Conta onde, menina? Português, matemática, história. Esses aqui tem um colega um pouco diferenciado. Eu sou Mas esses aqui são piores. Eu tenho tantas perguntas. Como todos nós nos sentimos na segunda-feira. Quem tá super animado pra ir pra escola? Ah, você? E um desabafo que todo mundo se identifica. Que foi Felipe que inventou de botar letra na matemática. Que eu chego agora na escola, é A mais B dá X, não sei como. E por fim, ele provou que a professora tava errada. É, professora Fátima, falou que eu não sei nada na vida. Ó, tô aqui no Cristo Redentor, aqui em Paris, na Itália. Ó o japonês ali, buenos dias. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é, na verdade, um pedação de borracha. Os hambúrgueres, que parecem super suculentos, são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. A comida dos filmes é falsa. Aquele prato apetitoso é, na verdade, um pedação de borracha. Os hambúrgueres, que parecem super suculentos, são de plástico. Apesar de serem super realistas e parecerem comestíveis, até as bebidas são falsas. O copo parece estar cheio de líquido, mas também é plástico. O gelo também, porque senão derreteria. O pão até tem textura de pão, super fofo, mas não é comestível. Isso acontece porque é muito difícil ter que regravar as mesmas cenas várias vezes e ter que refazer o prato idêntico. E quando a comida é real, eles têm que cuspir pra regravar. Essa garota terminou com o namorado, mas no dia seguinte ele sofreu um acidente. Só que ela ficou extremamente grata por isso. A Jenna tinha terminado com o Mitchell depois de só um mês de namoro. E apesar do término ter sido tranquilo, ela ficou surpresa quando recebeu uma mensagem dele pedindo pra ela buscar ele no hospital. Porque ele tinha caído de cabeça enquanto esquiava e ainda não podia dirigir. Confusa do porquê ele tinha mandado essa mensagem, ela pediu pra outra pessoa ir buscar ele. Mas mesmo assim, o Mitchell continuou insistindo pra que ela saísse com ele. E como eles tinham combinado de continuar amigos, a Jenna achou que esse era o motivo. Só que o Mitchell começou a se esforçar pra fazer muitas coisas por ela, como levar sorvete e presentes quando ela não tava se sentindo bem. E por causa dessa gentileza, depois de um mês, a Jenna decidiu que queria voltar com ele. Mas quando ela se desculpou por ter terminado com ele e pediu pra voltar, ela descobriu que ele não tinha ideia de que eles tinham terminado. Como o Mitchell sofreu uma pancada muito grave na cabeça, ele literalmente esqueceu do término e continuou tratando a Jenna como se eles ainda namorassem. Eles voltaram e 5 meses depois o Mitchell pediu ela em casamento. E hoje eles estão casados e felizes com um filho. Os melhores brinquedos piratas. Uma luz noturna da Minnie pra ajudar crianças que têm medo de dormir no escuro. Vai ajudar sim, com certeza. Isso aqui era pra ser a Hermione com uma varinha. Brinquedo 3 em 1. Aberração do cara Branca de Neve no grau. Qual era o objetivo dessas mãos nesse formato? Um super-homem mexicano. Super-homem. Melhor que esse, só o super-homem no dinossauro. Mickey Mouse depois de terminar com a Minnie. Assim como esse ET. Boneco de Jesus que vem com uma cruz, 2 pregos e um fuzil. Eu não lembro de ter sido assim, mas tudo certo. Os melhores brinquedos piratas. Uma luz noturna da Minnie pra ajudar crianças que têm medo de dormir no escuro. Vai ajudar sim, com certeza. Isso aqui era pra ser a Hermione com uma varinha. Brinquedo 3 em 1. Aberração do cara Branca de Neve no grau. Qual era o objetivo dessas mãos nesse formato? Um super-homem mexicano. Super-homem. Melhor que esse, só o super-homem no dinossauro. Mickey Mouse depois de terminar com a Minnie. Assim como esse ET. Boneco de Jesus que vem com uma cruz, 2 pregos e um fuzil. Eu não lembro de ter sido assim, mas tudo certo.